Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos desse domingão, dia 10/5/2026. Jogo 1, lá na Itália Série A, Verona vs Como. O Como vem na sexta colocação, brigando por vaga de Liga Europa e Champions League. E o Verona é o 19º colocado, já rebaixado, vai jogar para cumprir tabela. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 fora, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 2, lá na Escócia, Celtic vs Rangers. Jogo do segundo contra o terceiro colocado do grupo, jogo muito bom para gols. Dos 5 jogos entre essas duas equipes, todas as partidas saíram mais de 2,5 gols. E em 4 partidas bateram ambas marcas. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 3, lá na Inglaterra Premier League, Crystal Palace vs Everton. O Everton vem na 10ª colocação, sonhando com vaga de Conferência e Liga Europa. E o Crystal Palace vem na 15ª colocação, brigando para não cair. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para menos de 3,5 gols ou casa com empate. Jogo 4, ainda na Inglaterra Premier League, Nottingham vs Newcastle. O Nottingham vem na 16ª colocação, brigando para não cair. E o Newcastle é o 13º colocado, não brigam mais por nada. Dos 5 jogos do Nottingham em casa, venceu 3 e empatou 2. E o Newcastle, como visitante, são 4 derrotas e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 5, lá na Inglaterra Premier League, Burnley vs Aston Villa. O Aston Villa é o 5º colocado, praticamente com vaga garantida de Champions League. E o Burnley é o vice-lanterna, já rebaixado. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, fora com empate. Jogo 6, lá na Alemanha Bundesliga, Hamburgo vs Freiburg. O Freiburg vem na 7ª colocação e o Hamburgo vem na 12ª colocação. Não briga mais por nada. Dos últimos 5 jogos do Hamburgo em casa, foram 3 derrotas e 2 empates. E o Freiburg como visitante são 3 derrotas e 2 vitórias. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 7, lá na Holanda, Ajax vs Utrecht. Jogo do 4º colocado brigando por uma vaga de Champions. E o Utrecht é o 8º colocado. Dos 5 jogos do Ajax em casa, foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Utrecht como visitante são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 8, lá na Inglaterra Premier League, West Ham vs Arsenal. O Arsenal vem na 1ª colocação brigando pelo título. E o West Ham vem na 18ª colocação brigando para não cair. Esse jogo é muito importante para as duas equipes. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 9, lá na Itália Série A, Parma vs Roma. A Roma vem na 5ª colocação brigando por uma vaga de Champions League. E o Parma vem na 13ª colocação, não briga mais por nada. Dos 5 jogos do Parma em casa, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E Roma como visitante são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 10, lá na Itália Série A, Milan vs Atalanta. O Milan vem na 3ª colocação brigando por uma vaga de Champions League. E o Atalanta é o 7º colocado. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Jogo 11, lá na Espanha La Liga, Barcelona vs Real Madrid. Jogo do 1º colocado contra o 2º colocado do grupo. Dos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, jogos com muitos gols. E todas as partidas bateram ambas marcas. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 12, lá no Brasileirão, Atlético Mineiro vs Botafogo. Jogo do 10º contra o 11º colocado. Dos 5 jogos do Atlético Mineiro em casa, foram 4 vitórias e 1 derrota. E o Botafogo como visitante são 4 vitórias e 1 derrota. Jogo com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 1-1. Jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 13, lá no Brasileirão, Remo vs Palmeiras. O Palmeiras é o líder do grupo e o Remo é o vice-lanterna. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para menos de 3,5 gols ou fora. Jogo 14, ainda no Brasileirão, Corinthians vs São Paulo. O São Paulo vem na 4ª colocação e o Corinthians é o 17º colocado na zona de rebaixamento. Dos 5 últimos jogos do Corinthians em casa são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o São Paulo como visitante são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo,
1 a 0 casa, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, caso com empate. Jogo 15, no Brasileirão, Mirassol vs Chapecoense. O Mirassol vem na 18ª colocação e o Chapecoense é o 20º colocado. Os dois times na zona de rebaixamento. Dos 5 jogos do Mirassol em casa, foram 4 vitórias e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 2 a 0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 16, no Brasileirão, Santos vs Red Bull Bragantino. O Bragantino vem na 7ª colocação e o Santos é o 16º colocado. Possível placar exato para esse jogo, 1 a 1, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 17, ainda no Brasileirão, Grêmio vs Flamengo. O Flamengo vem na 2ª colocação e o Grêmio é o 14º colocado. Dos 5 jogos do Grêmio em casa, foram 4 vitórias e 1 empate. E o Flamengo como visitante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 2 a 1 fora, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, fora com empate. Jogo 18, ainda no Brasileirão, Vasco vs Atlético Paranaense. O Atlético vem na 5ª colocação e o Vasco é o 13º colocado. Dos 5 jogos do Vasco em casa, venceu 3 e perdeu 2. E o Atlético como visitante foram 4 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2 a 0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito do canal, se inscreva, curte, compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!